Oferecimento Posto Carajás e Livraria PIB Londrina. Olá, queridos! Está começando mais um Café e Fé e para nós é sempre uma alegria saber que você está aí do outro lado, fazendo parte desse tempo, desse momento, eu aqui, o Glênio. Bom dia, Glênio. Bom dia, Alexandre. Você tá bom? Pela graça do Pai. Tamo bom. Então, você que já está acostumado com o programa sabe que a gente sempre elege alguns temas para poder conversar, bater um papo à luz das Escrituras. E para nós é sempre um motivo de alegria e também convidar você a fazer parte do programa, do tempo que a gente vive aqui, a entrar no site da PIB, piblondrina.com.br, a ser também um divulgador de tudo que acontece aqui, pegando os links e postando aí nas suas redes sociais. E o dia que você quiser nos visitar também será uma alegria muito grande poder recebê-los lá. Bom, a gente não quer demorar muito nesse início aqui, a gente já quer partir direto para o assunto, mas fique sabendo, é muito precioso mesmo a sua interação, a sua participação. E a gente gostaria de estimular você nesse sentido. Se você quiser sugerir alguma pauta ou quiser falar de algo que Deus fez na sua vida, para nós é sempre um motivo de alegria. Agora vai seguir aquela narraçãozinha básica para introduzir todo mundo aqui na temática do programa, que tem a ver com a era do sentimentalismo. E logo, logo a gente está de volta. É o tempo de você colocar aí um pouco mais de café na xícara, passar aquela manteiguinha no pão. E a gente está aqui, rapidinho. O sentimentalismo é aquele grupo de emoções falsas, doentias e supervalorizadas em comparação com a razão. É o império dos sentimentos acima de tudo. Sem sombra de dúvidas, estamos vivendo neste tempo no qual a hipersensibilidade jaz por toda parte. Todos parecem se ofender com tudo, tudo gera processo. Qualquer comentário é interpretado como preconceito e qualquer crítica é sinônimo de ódio mortal. Como sobreviver nesta era das emoções à flor da pele e o que o Evangelho tem a nos dizer a respeito? Passe um cafezinho e junte-se a nós. Nós precisamos prestar atenção em uma armadilha que tem no cercado, na qual nós temos uma facilidade muito grande de cair. Eu lembro quando eu era criança, a gente costumava arrancar o tampão do dedo. Era fácil. Não sei, você tem isso aí também, Glenn? Opa! Menino da roça, é isso que acontece. E aí o que acontece? Aquele tampão vai fechando e de vez em quando você vai relando nas coisas, assim. Quando você rela, dói. Dói porque já tem ali uma ferida. E a ideia é mais ou menos essa. Você vai hipersensibilizando as pessoas, você vai preparando elas, magoando elas, dando a elas uma sensibilidade que elas não tinham a algumas coisas, dizendo, ensinando que tal coisa é errado, que tal coisa é... enfim. De tal forma que você prepara um ambiente para que quando a mínima coisa acontece, as pessoas de alguma forma já se manifestam de forma ressentida, contrariada. Então hoje a gente tem vivido essa estrutura politicamente correta, de tudo ter uma maneira certa de falar, né, Guilherme? De tudo, a estrutura vai se formatando de uma forma tão artificial, vai se judicializando as relações. E quando a gente vê, a gente está envolvido nessa série de questões onde o sentimentalismo aflora, a maneira como eu percebo, como é que você me trata dessa forma, como é que você faz isso comigo. E aí você vai dificultando as relações nesse processo por causa dessa estrutura de pensamento que já falou que é assim. E a gente está acreditando nisso. Quando houve aí lá pelo século XIX uma ruptura com a razão e o sentimento passou a ter a primazia. A ser o aferidor de tudo, da realidade. Em que, tanto nas artes como na literatura, o que ficou evidente foi a ditadura do sentimento. O que prevalece é o sentimento. E aí foi crescendo este processo para uma ideia de vigência do sentimentalismo. A pessoa vive uma realidade extremamente voltada para si mesmo e de um mimimi contínuo. A pessoa fica se ferindo por qualquer coisa.
aquele choramingos, né? Tudo ela se vê numa redoma, ela deve ser super protegida, super paparicada, e isso tem trazido um adoecimento muito grande. Essa questão das minorias, essa questão das diferenças. Pessoas, das diferenças. Eu lembro que assim, quando eu era criança eu gostava demais de ver os Trapalhões, né? E a maneira, por exemplo, do Mussum, do Didi Tratado, ou Ceará, ou Negão, ou esse tipo de coisa assim, hoje isso é impossível. Não, isso virou uma E ninguém uma se guerra. sentia ofendido com esse tipo de coisa, pelo contrário, achava aquilo engraçado, porque faz parte da vida. No campo da amizade, exato, da intimidade, da relação, essas coisas não têm nenhum sentido. Nós criamos, e essa cultura sinistra, que gera um pensamento de você ver um mundo sempre na base de perseguição, de levar vantagens e ferindo. E as pessoas acabam... Você não pode chamar cego de cego, tem que ser deficiente visual. Pois é. Negro agora é afrodescendente. E assim vai indo, né? Você cria um... E isso Só é exemplos. adoecedor. É adoecedor. É adoecedor. Para as relações. Para as relações. A gente pode admitir que existem formas rudes de você dizer Sim. para uma pessoa... ofensivas. Exatamente. Com uma atitude. Mas você pode dizer... pode feri-lo com outras palavras, do mesmo modo. Mas sempre o contexto foi importante para o significado que está sendo dito, né? Certo. Agora parece que não, parece que só o que é dito já... E nós criamos, como diz aqui no grupo, as falsas doenças. Nós criamos umas doenças, nós geramos uma sensibilidade. Nós vamos raspando ali. E vamos permitindo que as pessoas reajam por qualquer coisa, né? Eu vejo, por exemplo, a criança criada fora do ambiente, criada na rua, e a criança criada pela avó. Pela avó, elas têm reações diferentes. Aquela outra que aprende já cedo, os né? embates da vida. Os embates da vida. Você falou do menino que quebra o dedo lá, que tira o tampão e tem que... Tem que brincar, tem que jogar bola, vai. Hoje está muito super protegido. O tal do bullying, né? Hoje tudo é bullying. Meu amigo, o que é? No meu tempo bullying era só de botar café. Hoje bullying, qualquer coisa fere, é uma sensibilidade na flor. E tem uma turma que vive disto trás, fomentando, para tirar dinheiro dos outros, para gerar sensação de vitimismo. Eu acho que tem um programa aí que a gente vai tratar sobre essa questão. A questão da vítima, mas no próximo a gente vai estar tratando disso, mas isso é esta cultura da vitimização e da sensibilidade à flor da pele e do adoecimento das relações. Eu chegar e disser uma coisa para você um pouco mais forte, aí já fica melindrado, magoado, amargurado e adoecido. E você vê que o processo de adoecimento do pecado, ela tem muito a ver com essa estrutura sensorial, né? Com a questão da sensualização, vendo que o fruto era bom, agradável, desejável, ou seja, os sentimentos nos colocou numa situação onde hoje cada dia mais essa questão se aflora. Nós vivemos pós-pecado, nós perdemos a parte do espírito, da vida espiritual. Sim. E passamos a viver de uma alma. E uma alma mega alma, ela acha que ela é o centro do universo, ela acha que as coisas devem passar pelo crivo da sua sensação e acaba nesse processo se ressentindo por aquilo que acontece.
E mesmo nas igrejas hoje, a própria relação com Deus tem sofrido esse tipo de influência sensorial, ou seja, as pessoas querem sentir Deus. Entende o que eu quero dizer? Moço, isso é uma coisa, não? Essa religião do sentimento. Eu não estou me sentindo feliz, não me sinto bem aqui. Eu sinto a presença de Deus. Sinto a presença de Deus. Como se Deus passasse pelos nossos sentidos. Ele passa a ser uma idolatria das sensações. E arrepiei. E esse processo, né, de um Deus sensório tem gerado também uma religião extremamente emocional. O emocionalismo tomando conta. Aí, nisso, você tem que manter esse processo. A música tem que ser uma música que gere sentimentos e que produza adrenalina, como se a adrenalina fosse o sinônimo de adoração. E aí começa a fazer aquela coisa toda, aquele comportamentalismo formal e adoecido. Vazio de verdade. Não vejo sentido. Agora, quando a gente olha para Jesus, os tratamentos dele eram muito diretos, né, com as pessoas, né? Jesus é a verdade, né? A verdade não camufla. Exato. Ele toca nas pessoas, ele ama as pessoas realmente, mas sem usar coisas superficiais, tentando proteger a pele, né? Nós hoje temos uma etiqueta de relacionamento muito superficial. Se você for ver, por exemplo, o tratamento que ele tem com Pedro algumas vezes, né? Um dos seus discípulos mais próximos, né? Arreda-te de mim, Satanás, ou dizer, não, o galo não vai ter cantado, você vai ter me negado. O que é que você está me chamando de traidor? Está me chamando de frouxo? O que é que você está falando? Pronto, já criaria... Mas não, ele vai direto nas questões, né? Ele não camufla, como você disse, as realidades, né? Porque essa forma de camuflar é exatamente nós estamos centralizados no povo e a liderança não a liderança da igreja, ela não quer ferir as pessoas no sentido de confrontar, com a verdade. E aí fica com uma teologia e uma eclesiologia, uma coisa de igreja, mais de ficar mexendo com essas coisas superficiais, periféricas. Né? Periféricas. A gente fica alisando muito. Eu não estou dizendo que a gente não deve ser liano, não deve ser cavalheiro, não deve ser educado, pelo contrário. Amoroso. O que nós precisamos ser é verdadeiros. O que nós precisamos mostrar, por exemplo, que a natureza humana, ela é perversa, é desesperadamente perversa. E que essa natureza precisa ser erradicada. Arrancada. Não dá para você ficar tratando com milindres. O que tem que ser dito é que eu e você e o telespectador tem que morrer. Porque se nós não morrermos, não é morrer com um tiro na cabeça, não é se tomar veneno, é morrer em Jesus, para si, em Cristo. É morrer para essa sensibilidade adoecida. Que não suporta a verdade. Que não suporta a verdade, que não suporta os relacionamentos mais difíceis. Morrer para nós, que é o que a palavra de Deus mostra muito. O apóstolo Paulo foi um homem bastante cruel, e ele, depois que ele ganhou a dimensão da obra de Deus, ele se tornou um homem adequado, mas não um homem que ficava alisando as pessoas. Quando ele confrontou Pedro lá em Antioquia... De novo Pedro, né? De novo Pedro. Pedro é uma figura bem parecida com gente. Da gente, é isso mesmo. E Paulo vai em cima. Quando estavam aqui
sem os judeus que vieram de Jerusalém, você comia com os gentios, aquela pururucazinha, aquele porquinho. Agora que chegaram Pessoal da religião aí. Chegou a turma lá de Jerusalém, com aquela formalidade mais judaica, você não quer nem mexer no assunto. Esse comportamento seu, Pedro, é lamentável. É lamentável. E ele vai fundo. Então a gente tem que olhar que o sentimentalismo é uma doença terrível, é uma doença provocada por uma superficialidade. Olha aqui, tem um livro aqui de um psiquiatra inglês, Poderes de... Mimos. Mimimi. De mimados. Poderes dos mimados. As consequências do sentimentalismo tóxico. O autor, como é que chama esse autor aqui? Dalrymple. Teodoro Dalrymple. Ele tem levantado a bola para este sentimentalismo que tem gerado o avô da brutalidade. E são pensadores que têm mexido com essa cultura adoecida que nós temos vivido, porque a gente não corrige e fica todo mundo muito sensívelzinho, e aí fica tudo... Parece que está tudo bom, mas está tudo ruim. Tem um problema. É como se eu tivesse uma ferida na testa e você outra. E daí eu não posso dizer da sua ferida e nem você da minha, como se isso sarasse as feridas, né? Mas assim, eu não falo que você tem uma ferida na testa e você não fala que eu tenho uma na minha. Daí a gente fica tudo bem. Só que não está tudo bem, né? Não está bem. As relações ficam impedidas. Né? Muito superficial. E o Evangelho não trata de superficialidade. O Evangelho verdade. vai a fundo com o bisturi da cruz para tratar naquilo que é mais essencial em mim e em você e que precisa de fato ser mudado para que haja saúde, não só espiritual, emocional, para que a gente possa ser de fato quem de fato a gente é diante de Deus. Essa é a proposta do Evangelho. O Evangelho que vem nos libertar, para nos livrar dos mimimi, para nos livrar desse sentimentalismo adoecedor que inviabiliza as relações com Deus e uns com os outros. Sobre isso a gente quer falar a partir das Escrituras. A gente convida você a permanecer um pouquinho mais com a gente, a cortar, pega o pãozinho e corta mais um pedacinho de pão e passa uma manteiguinha, coloca um pouquinho aí de café na xícara e vamos ficar junto que o negócio ainda vai ferver aqui. Espero vocês, já já. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na Rede de Postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Quando, porém, Cefas é o nome hebraico para Pedro, veio a Antioquia, onde se reunia a igreja de caráter mais gentio, resisti-lhe face a face, é o Paulo falando, porque se tornara repreensível. Isso que nós falamos anteriormente. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que era o
o pastor, o líder em Jerusalém, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Era um comportamento dual que Pedro estava se manifestando. Mas Paulo está dizendo, eu resisti-lhe face a face. Pedro, ele era não era o Papa, mas ele era uma das 3 colunas. Uma das colunas da igreja Em Jerusalém. de Jerusalém. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé, que andou com Paulo, ter se deixado levar para a dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos, se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Você vê que Paulo não tinha essa coisa dessa cultura que a gente não pode tocar nas coisas porque vai ofender. Mas segundo a verdade do Evangelho, não é não se importar com a pessoa, é se importar com a verdade do Evangelho, a verdade libertadora que nós precisamos. Eu quero aproveitar aqui para dizer para você que você não será liberto se o Senhor não fizer uma obra na sua vida. Não é mudar você de uma igreja para outra, de um sistema para outro, de uma denominação para outra. É mudar você de dentro para fora, mudar a mim. É sermos transformados de glória em glória pela imagem de Cristo. A obra do Evangelho não é uma obra de caiação, não é uma obra de polir o móvel velho com verniz novo. A obra do Evangelho tem a ver com a troca do coração que o Senhor propõe. Tirarei o coração de pedra, esse coração rústico, esse coração duro, e darei um coração de carne, o coração de Cristo, o coração que muda os nossos relacionamentos, para que nós não vivamos nessa doença da supersensibilidade, essa coisa que a gente fica cheio de nós mesmos. Aquilo que os franceses diziam, rempli de soi-même. Você fica cheio, pleno de si mesmo, cheio de sua presunção. Então nós precisamos da graça de Deus para sermos transformados, sermos mudados. Paulo enfrentou Pedro e enfrentou segundo a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é libertadora. E o Senhor Jesus disse assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará desta cultura adoecida, da supersensibilidade, libertará do nosso egoísmo, dessa egolatria que faz com que nós achemos que tudo gravita em torno de nós, libertar da nossa culpa, da nossa vergonha, dos nossos medos, libertar de nós mesmos. É isso que nós precisamos, acima de tudo, que Cristo venha a ser a nossa vida. É o que eu desejo para você. Não uma mudança periférica, mas uma mudança profunda que lhe dê condições de viver a vida adequada. A vida adequada, segundo o Evangelho, é uma vida de verdade. E a palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios 27, a partir do versículo 6, ele diz assim, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Essa é a proposta desse mundo de aflorar os sentimentos, né? Ou melhor dizendo, o sentimentalismo, né? De
tornar as pessoas cada vez mais sensíveis para as relações, de tal forma que eu tenha que pensar e escolher muito bem a minha palavra, o meu jeito, a minha roupa, a minha forma de ser, porque senão a pessoa pode se sentir inadequado, pode se sentir ofendido, e aí as relações não acontecem. Às vezes é tudo proforme, às vezes está tudo certo do ponto de vista das etiquetas, mas está tudo errado do ponto de vista das relações mais profundas, onde a verdade é o chão, onde aquilo brota, onde a relação brota, onde o relacionamento pode ser de fato vivido. Deus não aceita nenhum proforme, Deus não vê como o homem vê, segundo as Escrituras. Deus não avalia como o homem avalia, Deus não se importa com as aparências, nem as aparências sentimentais, vamos dizer assim. Deus se importa com aquilo que é verdade, com aquilo que é realidade, seja ela aparente, física, ou seja ela do ponto de vista da minha alma, do meu sentimento, daquilo que eu me percebo, me vejo. De tal forma que é melhor você chegar diante de Deus e dizer: Deus, tem misericórdia de mim porque eu odeio o meu irmão, do que você chegar diante dele dizendo: Deus, graças te dou porque eu não matei o meu irmão. Uma coisa não faz absolutamente nenhum sentido, ainda que você não tenha expressado isso de forma prática. Contudo, Deus conhece o seu coração. Caso contrário, não há relação com Deus, e isso se estende para as relações humanas. As relações onde a gente pode se entender, como o Evangelho diz, todos encerrados debaixo do pecado, carentes da misericórdia de Deus para com todos. Onde eu sei que o meu irmão tem problemas, porque eu também os tenho. Onde eu sei que o meu irmão não é perfeito, portanto eu não preciso me apresentar como perfeito ou exigir perfeição do outro em relação a mim. Mas antes o amor de Deus, que cobre uma multidão de pecados, subsidia as relações do ponto de vista de que onde eu errar, vai ter amor de Deus manifestado no coração do outro para comigo. E onde o outro errar, vai ter amor de Deus manifestado no meu coração para com ele. Mas como que esse amor de Deus vem em mim? Pela mentira? Pela formalidade religiosa? Não, só vem pela verdade do Evangelho. De tal forma que se você receber uma palavra dura de alguém que lhe ame, mas que se importe de fato com você, como é a palavra do Evangelho, você e eu precisamos morrer. Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ninguém experimenta a vida da ressurreição sem passar pela dureza da cruz. Se isso não acontecer em nós, ou se alguém te der uma palavra dessa, dê ouvidos. Essa pessoa ama você, como Deus nos ama. E isto pode, de fato, impactar a sua vida e as suas relações de tal forma que você não vai viver de mimimi. Como alguém que apanhou de Samoa quando era criança, né? Uhum. Mas como alguém que enfrenta a vida e sabe como a vida é e depende de Deus para tudo. Que você possa experimentar esse amor de Deus por você e que você possa ser um instrumento da verdade, do amor e da graça de Deus para os outros. Quer dar um beijo? A vida apresenta duas oportunidades para nós. A nossa crucificação com Cristo e a nossa autodestruição sem Cristo. Coração para coração. É isso aí. Se alguém quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E o mimimi é fruto de alguém que quer salvar a própria vida. Mas se alguém aborrecer por amor de Jesus, do Evangelho, esse vai encontrar, diz a palavra. Que Deus abençoe sua semana. E eu quero orar por você e por sua família. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos todos aqueles que nesse momento partilham desse tempo e dessa comunhão. Pai, santifica-nos pela Tua palavra, santifica o Teu próprio nome em nós e cura, Senhor, as nossas almas, as nossas doenças. E traga-nos, Senhor, a graça de nos render ao Teu Evangelho. Abençoe todas as famílias que nos assistem, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Até o próximo programa.
Oferecimento Posto Carajás e Livraria PIB Londrina.